Oi galera, bom dia, estamos aqui para mais um dia de estudos, mas antes eu vou dar umas dicas de estudo para vocês. Procure um lugar calmo, silencioso e arejado, tenha sempre lápis, borracha, caneta, o livro de ciências e o caderno para vocês fazerem as devidas anotações, ok? Hoje a gente vai falar sobre os plateumintos, ok? Os plateumintos, eles são vermes de corpos achatados e de pouca espessura. Há diversas espécies de vida livre que se desenvolvem na água. Plateumintos são vermes de corpos achatados e de pouca espessura. Há diversas espécies de vida livres que se desenvolvem na água com poucos centímetros de comprimentos e outras maiores, de meio terrestre e úmidos. Muitos deles são parasitas, né? Aqui está a imagem de alguns exemplos para vocês, de alguns plateumintos. As características são: eles são animais dotados de órgãos definidos, possuem o mesoderma, uma terceira camada de tecidos localizada entre a epiderme e o revestimento interno do intestino. O mesoderma dá origem aos órgãos e sistemas diferenciados, como os músculos e o sistema reprodutor e o sistema excretor. Na região anterior, correspondente à cabeça, encontram-se as estruturas sensoriais. Aqui é a estrutura corporal de um plateuminto, onde ele possui osselos, ramo anterior do intestino, a boca, a faringe, os ramos posteriores do intestino e a aurícula. O sistema digestório e excretor possui sistema digestório incompleto, ou seja, contando apenas com uma abertura, que é a boca. O sistema é constituído de boca, faringe e intestino. A classe cestoda não possui sistema digestivo apresentado, assim hábitos parasitas para se alimentar. Os plateumintos podem ser carnívoros ou herbívoros, como algumas espécies parasitas apresentando os hábitos onívoros, já que se alimentam de matéria orgânica consumida pelo hospedeiro, em questão, os plateumintos de vida livre se alimentam geralmente de pequenos vermes e organismos invertebrados. O sistema de excreção ocorre através de uma estrutura chamada de protonéfridos, que contém células ciliadas chamadas células flama ou solenócitos. As células flama eliminam as excretas, transportando-as por canais e dutos que se abrem para o meio externo, liberando as excretas geralmente na forma de amônia. A reprodução dos plateumintos podem apresentar formas diferentes de reprodução de acordo com a classe. São geralmente seres monóicos, com indivíduos contendo ambos sexos, também chamados de hermafroditas. São capazes, portanto, de realizar a autofecundação, como ocorre nas tênias da classe cestoda. Por exemplo, as planárias na classe tubelária podem realizar a reprodução assexuada por fissão binária, processo que não garante variabilidade genética, mas que é muito importante quando o organismo se encontra isolado em determinados ambientes. Também podem apresentar reprodução sexuada, quando duas planárias trocam os gametas masculinos através do processo de fecundação cruzada, que garante variabilidade genética. Os plateumintos parasitas podem se reproduzir sexualmente, depositando seus ovos no corpo do hospedeiro em questão. Estes hospedeiros podem liberar os ovos no ambiente através das fezes e outras secreções. Os ovos então eclodem e as larvas podem colonizar um novo hospedeiro. É o caso, por exemplo, da Escitossoma da classe Trematoda. A classificação, né? Tem as planárias, que são animais de vida livre, as espécies aquáticas, com poucos centímetros de comprimento e outros maiores, de meio terrestre úmido. A geoplana é uma planária que alcança 20 centímetros de comprimento, vive sobre as folhas e pedaços de madeira, sendo muitas vezes confundida com uma grande lesma. A reprodução das planárias é assexuada, tornando-se bastante grandes, algumas
planárias fixam a extremidade anterior a um substrato e sofrem um estrangulamento na região média do corpo. Com isso, ela divide-se em duas partes e em cada uma gera um novo indivíduo. A planária, ao se alimentar, distende-se sua faringe sobre o alimento e inicia a ingestão. Transcorrida a digestão, os nutrientes são distribuídos pelo corpo por meio do intestino ramificado. Aqui é um exemplo, né, uma foto de uma planária, para vocês terem a noção do que é uma planária. Okay? Tem a tênia, que é um parasita do tubo digestivo, conhecida por solitária, uma vez que cada pessoa é parasitada por apenas um exemplar da tênia, pode chegar a 15 metros de comprimento. As tênias não possuem sistema digestivo, absorvem os nutrientes previamente digeridos pelo hospedeiro, através da superfície do corpo, têm ação exfoliativa e podem causar deficiência nutricional. A pessoa parasitada elimina com as fezes proglotes grávidas, elas se rompem no meio externo, liberando ovos. Em condições favoráveis, esses ovos mantêm sua viabilidade por vários meses. O hospedeiro intermediário da Taenia suginata é o boi e da Taenia solum é o porco. A contaminação se dá através da carne crua ou mal passada. No Brasil, a Taenia solum é responsável pela maioria dos casos de teníase. Tem os esquistossomos, que é o parasita causador da esquistossomose, mais conhecida como barriga d'água, e apresenta nítido dimorfismo sexual. O macho possui o canal ginecóforo, onde a fêmea mais longa e delgada permanece alojada. O hospedeiro intermediário é o caramujo, um molusco do gênero Bionfalaria. Os caramujos vivem em águas de lagoas e de córregos com poucas correntezas. O contato das pessoas com a água contaminada torna a infecção quase obrigatória. O local da penetração é na pele, podendo apresentar vermelhidão e prurido. A fase aguda da doença pode evoluir de forma grave, com mau funcionamento do fígado, estado de coma e morte. Acredita-se que o parasita causador da esquistossomose, originário da África, tenha chegado à América com os escravos. Apenas nesses dois continentes e em pequena região da Ásia a doença é encontrada. Aqui é um exemplo, né, da esquistossomose. E os plateumintos, eles causam algumas verminoses, e uma delas é a teníase, né? A teníase ela é uma verminose causada por duas espécies de plateumintos, que é a Taenia solium, que vem do porco, e a Taenia saginata, que vem do boi. As duas espécies de tênias possuem como hospedeiro definitivo o homem. A diferença entre elas é que o hospedeiro intermediário, no caso da Taenia solium, é o porco, e da saginata é o boi. A taenia também pode ser chamada de solitária, pois apenas uma parasita o hospedeiro. Isso evita a superpopulação de vermes que pode levar à morte do hospedeiro. A teníase e a cisticercose são verminoses relacionadas e formam o complexo teníase-cisticercose. As duas doenças são provocadas pelo mesmo verme em diferentes fases da vida. A cisticercose é causada pelas larvas da tênia, chamada de cisticercos. No Brasil, o complexo da teníase, cisticercose, constitui um sério problema de saúde. A transmissão da teníase ocorre através do consumo de carne crua ou mal cozida. A carne, nessas condições, pode conter cisticercos. No caso da cisticercose, a transmissão ocorre quando os animais comem diretamente as fezes contaminadas pelos ovos. Também ocorre quando o homem ou animais comem alimentos ou bebem águas contaminadas com fezes de portadores de
da tênia. Os sintomas, no caso, na maioria dos casos é assintomática, não tem sintoma, mas os sintomas que surgem são dores abdominais, náuseas, vômitos, diarreia, cólicas intestinais, perca de peso e indisposição. Também podem surgir algumas alterações, tal como insônia, irritabilidade e inquietação. O tratamento dessa doença consiste na utilização de medicamentos antiparasitários, conforme prescrição médica. Entre as medidas de prevenção, destaca-se não ingerir carne crua ou insuficientemente cozida, ter um preparo, porque a carne do porco ela é uma das carnes mais saudáveis, porém ela tem que ter um cuidado, um preparo antes de ser cozida, né? Então é bom sempre cozinhar bem a carne, deixar um pouquinho ali de molho, né, como dizem popularmente, no vinagre, para assim poder levar ao consumo. Consumir apenas água tratada, lavar bem as mãos, principalmente após usar o banheiro e antes das refeições, lavar os alimentos como verduras, frutas e hortaliças, não adubar plantações com fezes humanas e construir sanitários com fossa séptica. Ok, galerinha? Nossa aula foi até hoje, mas se vocês tiverem interesse ou dúvidas e quiser rever nossas aulas, é só acessar www.escolapequenospaços.com.br. Lá vocês terão acesso a todo o nosso conteúdo e não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica, porque é lá que todos os dias nós postamos as atividades diárias de vocês. Eu espero que vocês tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.